E aí, pessoal, vamos ver qual regra é interessante para você utilizar na sua vida. Se é a regra da idade menos 100%, né? Quer dizer, 100% menos a idade, que vai dar o valor realmente que você deveria colocar em renda variável, ou se é uma regra mais específica, 50-50, 60-40, enfim, qual seria essa regra? Então a gente tem aqui no mercado, o que as pessoas realmente falam, né? Deixa eu colocar aqui uma caneta para poder passar para vocês. Se eu tenho aqui uma regra, por exemplo, eu pego 100% do meu patrimônio, ok, e subtraio da idade que eu tenho, beleza? E aí eu vou ter o volume financeiro que eu tenho que alocar em renda variável. Aí eu teria aqui o renda variável. E tem ali as pessoas que falam, não, vamos colocar 70% em renda variável quando você for novo e 30% em renda fixa. E depois, quando você vai ficando mais velho, você vai alterando. Mas na realidade, tudo compõe a mesma coisa, como você pode observar. Qual é o mais interessante? Eu costumo dizer, cara, para vocês, e eu costumo utilizar, que não existe uma regra se vai estar 100% em renda variável ou não. Não tem como ter uma regra específica. O que eu acho interessante é que você deve olhar as suas ações que você vai ter, ok, no mercado, lá na frente, todas as ações que você tiver como patrimônio, beleza? Isso aqui você tem que ter bem nítido na tua cara. Olhar as ações como patrimônio. Por quê? Quando você olha essas ações como patrimônio, você está falando o que para as pessoas e falando o que para o mercado? Você, quando compra uma casa, quanto tempo demora para você vender aquela casa? Se você comprou aquela casa, vai demorar pelo menos alguns anos para você vender, porque a casa incorporou o seu patrimônio. Então é assim que eu acho que você deveria estar olhando alguns ativos. Primeiro, escolher a ação não pela análise gráfica, não pela análise técnica, não verificar qual é a melhor ação que pode dar um resultado no curto prazo. Não, olhar a ação com base nos fundamentos da empresa, no fundamento do negócio, com base no balanço, na estrutura empresarial, no negócio da empresa, olhar como empresário. Quando você olha como empresário, você vai escolher as ações, né, que sejam mais interessantes para você. Se é a ação A, se é a ação B, se é a ação C, se é a ação D. Cada ação que você estiver olhando vai fazer mais sentido para uma alocação de carteira se você está olhando o segmento. Não adianta, por exemplo, você ter lá a ação A, ok, do comércio de varejo, beleza? Você está olhando a ação A do comércio de varejo e a ação B também você está olhando no setor de varejo. Opa, aqui também você vai estar olhando no setor de varejo. Por que não é interessante você comprar duas empresas do mesmo setor? Concorda comigo que elas são concorrentes? Não são concorrentes? E se elas são concorrentes, por que você vai estar comprando duas empresas que sejam concorrentes entre elas? Não faz nenhum sentido. É importante você verificar qual a empresa que está mais bem posicionada e que você realmente gostaria de ser sócio daquela companhia. E aí fazer uma alocação mais eficiente entre a empresa A e a empresa B. O que eu quero dizer para você sobre a alocação de 70% ou 30% ou 40%, você que está iniciando no mercado, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é ter a sua reserva. Isso daí todo mundo fala, mas não adianta, tem que falar a sua reserva de emergência. Tendo a sua reserva de emergência, que seja 24 vezes o seu salário, 12 vezes o seu salário, 36 vezes o seu salário, não importa. É importante você ter pelo menos ali, eu acho, na minha opinião, 24 meses de salário tranquilo para você, assim, 24 meses dos seus recebimentos, dos seus custos mensais alocado aonde? Numa renda fixa. Aí sim, esse dinheiro ali teria uma alocação certa na sua renda fixa, ok? É importante também você ter caixa, como qualquer negócio, como qualquer empresa. A melhor coisa é você ter caixa. Porque o caixa, vamos apagar isso daqui, ó, para poder ficar melhor. O caixa, quando você tem caixa, você pode se aproveitar no mercado das oportunidades. Se você tem caixa, você pode chegar aqui, por exemplo, em determinado momento, as ações, ok? As ações estão no momento descendente, estão no momento de baixa, é uma queda muito expressiva, e aí você aumenta a tua posição em ações, ok? Aí, poxa, é super considerável, porque você vai pegar o seu caixa e vai direcionar para cá.
As ações você comprou na baixa os papéis, comprou no momento que está numa crise, num problema e olhou as ações com base nos fundamentos, aumentou a sua posição naqueles papéis, beleza? A ação voltou, fez um movimento de alta, passou anos, 2, 3, 4, 5 anos, as ações estão numa crescente, estão no movimento altista, você pode ir devagarzinho, né? Você pode ir de forma devagar, diminuindo a sua posição naquelas ações que você fez, que compôs aquela compra. Ou você, ao longo dos anos, conseguiu fazer mais caixa. E aí, aquela diminuição que você fez, né? Naquele posicionamento de ações, você aumentou, você elevou o caixa novamente. Então, imagine, deixa eu apagar tudo aqui, imagine que você tenha uma caixa d'água aqui, ó, beleza? Você tem uma caixa d'água, ok? Vou botar um azulzinho aqui dentro. Nessa caixa d'água aqui seria o seu dinheiro que você possui. E dentro dessa caixa d'água você vai migrando, ok? Vai alimentando aqui o seu portfólio de ações, ok? Que aqui essa caixa d'água aqui seria o teu caixa, beleza? E aqui você vai aumentando o teu portfólio de ações, beleza? Conforme essa caixa d'água ela vai descendo, ela vai caindo, você pode ter novos aportes de recurso do seu negócio, do seu trabalho e tudo. Você pode ter novos aportes do seu recurso, aumentando novamente o caixa, aumentando essa linha azul aqui dentro, fazendo a linha azul crescer novamente, ou você pode direcionar depois que tiver o valor do caixa, novamente, para mais aumentando a sua caixa d'água aqui, vamos dizer assim, de ações. E a cada vez mais você aumentando mais a sua caixa d'água de ações. Fazendo esse trabalho, né, de alocação em períodos, utilizando um caixa para você fazer esse direcionamento, como eu estou explicando aqui, vai ter a maior possibilidade de você aumentar o seu patrimônio de uma forma mais consistente. Isso sem contar dos benefícios que tem no mercado acionário. Você vai ter lá os proventos distribuídos pelas empresas, ok? Os proventos distribuídos pelas companhias, que são os dividendos, ok? Que são as bonificações de novas ações e que são os juros distribuídos na companhia, os juros sobre capital próprio, JCP. Então você pode receber esses proventos que, em alguns casos, pode até sobrepor ao longo de um prazo específico, 5 anos, assim, por exemplo, quando você faz a conta dos últimos 5 anos que você recebeu e pega a taxa de juros acumulada dos últimos 5 anos, em alguns casos, em algumas empresas, até sobrepõe a taxa básica do país. E além disso, você ainda tem a valorização da própria companhia, da própria empresa ao longo do período. Ah, já, mas eu posso ter desvalorização? Sim, você pode ter. Por isso que é importante você ter, principalmente, o que a gente falou, aquela caixa d'água, né, que seria o seu caixa. Porque quanto mais caixa você tem, além da reserva de emergência, você ter a sua reserva de emergência, ok? Parada ali, aquela reserva de emergência é uma renda fixa, é um investimento bem conservador para realmente, em qualquer emergência, você ir lá e pegar aquela reserva ou fazer empréstimos para você mesmo. Pô, tu vai tomar um empréstimo no banco porque você tem dinheiro. Então, mas aquele dinheiro ia ser corrigido a CDI ou ia ser corrigido a Selic. Então, você vai devolver com correção, que aí você vai mantendo o teu fluxo, não perdendo capital lá na frente, porque o dinheiro tem que vir para pagar os seus custos do seu trabalho, das coisas que você faz. É óbvio que vai chegar em um determinado momento que o que você tem na sua caixa d'água lá, vamos dizer, de ações, ela pode gerar para você uma renda anual que pague os seus custos mensais. E aí a engrenagem, a roda virou, que você não depende mais de um trabalho, não depende mais de uma profissão, de uma atividade para pagar os seus custos mensalmente. É isso que você tem que ter em mente. Então não existe ali uma conta bem correta do que vai ser maior em renda variável, o que vai ser menor em renda variável, que é uma métrica de idade, quanto mais velho, menor exposição em renda variável. Não existe isso. O que existe é você saber e conhecer o que está fazendo. Quanto mais conhecimento você tem do que você está fazendo e sabendo os riscos que você está correndo, você vai ter mais, vai conseguir direcionar melhor
o seu patrimônio para aqueles objetivos, para aqueles ativos que você acha interessante. Então o conhecimento é fundamental. Já não quero ter conhecimento, quero aprender. Poxa, conversa com algum profissional, entenda a operação que você esteja querendo fazer, as coisas que você queira transacionar, tá bom? Se você quer aprender um pouco mais, cara, tem aqui no canal gratuitamente um curso de análise gráfica, tem quase 80 videoaulas de análise gráfica e técnica, tem mais de 80 videoaulas de fundamentos, a playlist está na descrição do vídeo, vai lá, assiste, entende, pergunta, tem um curso de opções, que são os derivativos das ações, que são realizados para dar segurança nas suas operações. Então pesquisa, entende um pouco mais do que a gente tem no mercado, que existe no mercado de ferramentas, que pode agregar, que pode melhorar o seu patrimônio, os seus investimentos de uma forma geral, tá bom? Grande abraço, espero que você tenha gostado do vídeo, até o próximo videoaula aqui no canal. Até mais, tchau, tchau!